Olá, eu me chamo Muriel, sou pesquisador aqui na Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, e sou bolsista do FAPESP-IPB, né? Bem, meu objeto de pesquisa é o heavy metal, né? Os membros que participam do heavy metal e, e esse objeto eu venho imprimindo um esforço de pesquisa desde 2015 para entender como se operacionaliza, como essa identidade atua, principalmente num contexto marcado pelo conservadorismo, como da cidade de Campina Grande, e isso tem sido uma coisa que tem me mobilizado, né, desde então, a pesquisar, né, e interagir com os membros do heavy metal. Assim, nesse sentido, eu queria dividir aqui a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, eu queria falar um pouco, e rapidamente, sobre o desenvolvimento histórico, né, do heavy metal, precisamente pensando aqui rapidamente a Inglaterra e depois pensando não necessariamente na mesma ordem, mas pensando nesses dois contextos, né? Um pouco do contexto inglês e o contexto americano, que são fundamentais para o desenvolvimento desse estilo musical, artístico e identitário, né? E no segundo momento, estou pensando, vou apresentar um pouco da pesquisa que eu venho realizando na cidade de Campina Grande, Paraíba, aqui no Nordeste do Brasil, e apresentar alguns dados, né, breve para vocês. Então, o heavy metal se desenvolve na década de 1980, né, é um movimento, digamos, que ocorre comunitantemente, né, entre Estados Unidos e Inglaterra, precisamente através da eclosão das mídias digitais. Esse é um fator fundamental, porque vai poder difundir a música de uma forma mais rápida, né, e atingir um público muito maior do que se esperaria, né? Assim, nos Estados Unidos, precisamente, essa música não teve uma certa recepção adequada para a produção musical que estava sendo feita e desenvolvida pelos jovens, precisamente, né? E aí a gente está falando dos jovens do pós-guerra, né? Insatisfeitos com todos os problemas gerados, né? Problemas sociais, que foi gerado pela Segunda Guerra Mundial, né? E a insatisfação atravessou várias bandas, e por isso surge um caráter subversivo nessa forma de fazer música, né? E os Estados Unidos, ao receber ou recepcionar um certo tipo de música, vai criar várias barreiras para que isso não seja possível. Uma dessas é o desenvolvimento de uma possível política conservadora de direita, desenvolvida pelo Parrot Music Research, que vai tentar barrar esse tipo de música, porque, segundo essas pessoas e esses pais que organizavam e se mobilizavam para barrar determinadas práticas culturais que eram consideradas como degenerativas, fazia isso com o intuito de salvar os jovens dessa música e da perdição, né? A máxima sexo, drogas e rock and roll já era algo mal visto, e com os jovens falando de uma subversão e de subvertendo na prática certos símbolos considerados sagrados, como da religião cristã, causava um choque, né? E para eles, essa música e essa difusão musical era um aspecto que levaria aos jovens, uma prática que levaria os jovens à degeneração social. Nesse sentido, a gente tem um quadro que se configura a partir dos Estados Unidos, e a gente vai ter outro quadro que vai ser tensionado na Inglaterra, né? E na Inglaterra a gente vai ter alguns percussores, né, como Black Sabbath, o Iron Maiden, também, que vão ser bandas que vão, digamos, ser difundidas com maior rapidez nesse meio social, pelo caráter subversivo,
pelo choque das apresentações, né? Tudo isso vai fazer com que essas bandas chamem a atenção para si, né? Então, na Inglaterra, a gente tem que pensar que esse também é um momento caracterizado pelo thatcherismo, né? A inflação, o desemprego, tudo isso está atrelado ao desenvolvimento do heavy metal. E esse contexto social não estava fora das críticas que o grupo estava desenvolvendo, na verdade. E a gente tem aí dois cenários, né? A gente vai ter o Reagan nos Estados Unidos, o governo Reagan, e a gente vai ter o thatcherismo sendo desenvolvido com a política neoliberal, né, na Inglaterra. Dito esse aspecto histórico, resumidamente, a gente pode passar agora para o segundo momento. O segundo momento é, após essa formação histórica, a gente sabe que tem um caráter subversivo que está presente na prática cultural dessa identidade, né? E quando essa prática cultural já está consolidada, os músicos representam e desenvolvem apresentações a partir daquilo que eles experienciam nos shows de outras bandas ou assistem em DVDs e CDs, né, através da eclosão das mídias digitais, era-se necessitado que os jovens estivessem engajados no processo dos shows, né, bater cabeça, curtir as músicas e etc. E isso fazia com que as pessoas produzissem um certo tipo de unidade social. Os que estivessem fora dessa unidade social, digamos, estivessem numa sismografia do show, seriam considerados, por exemplo, como poser, porque não estavam interessados naquilo que era enunciado e praticado. O Ian Christie, um jornalista americano, ele destaca isso, que as bandas, quando faziam shows, elas demandavam que os indivíduos estivessem engajados na prática que estava sendo desenvolvida. E as pessoas que ficassem nas mesas do bar ou fora da casa de show eram consideradas posers porque não estariam ali dedicados à identidade. A categoria poser, do qual é o tema desse trabalho, é justamente pensar o quanto o indivíduo está envolvido na identidade social e o quanto ele será tensionado a demonstrar que ele é uma pessoa que é do grupo, né? Nesse sentido, a gente tem aí alguns elementos, por exemplo, que vão tensionar isso. O som que a pessoa escuta, as roupas que ela veste, porque através das roupas a gente tem enunciados, né, significativos do gosto musical que a gente aprecia, e dentro do heavy metal há uma variedade de subgêneros que faz com que a gente possa pensar como esses gostos, por exemplo, podem moldar e moldam a formação do indivíduo nesse grupo, né? Então, ao demonstrar esses aspectos que são, digamos, apropriados para as relações sociais, por exemplo, curtir as bandas clássicas, faz com que o indivíduo interaja com uma certa normalidade. Mas aquele indivíduo, por exemplo, um iniciante que não conhece muito a identidade e que possa ser um headbanger, ele vai ser caracterizado nessa categoria. No entanto, essa categoria é imprimida mais pelos homens, né? Entre os homens. As mulheres fazem, mas não com tanta regularidade. Isso é um fato importante para ser dito, né? Essa categoria também, é preciso dizer, que ela está fundamentalmente inserida no processo de formação identitária, né? Ou seja, o indivíduo vai passar por esses aspectos, né? Basicamente, a discussão que a gente queria trazer era ressaltar um pouco desses aspectos dessa identidade social e cultural que é desenvolvida aqui no Nordeste brasileiro, precisamente em Campina Grande, Paraíba. Obrigado.